Vou pedir 10 minutos aqui, se vocês tiverem alguma coisa pronta para apresentar, a gente pode fazer. Tem alguém? Dou-lhe uma? Não, né? Então tá. Pessoal, eu preciso que vocês venham para cá. Porque senão eu vou falar só e não adianta muito. Pessoal, ó, vamos lá. Então a feira cultural vai ser o resto dos pontos? Eu não faço a menor ideia do que é Essa isso. feira cultural só vai ter conta de geografia. Você estava ouvindo falar sobre esse maquiavelismo, né? Ele registrou. E aí, eu queria saber se ele tem alguma coisa a ver com um estilo de pessoa narcisista. Que ele tem a ver com Nicolau Maquiavel. Depende, assim, por exemplo, se tu vê a história do Narciso mesmo, que é o mito, né? Aquela parte da mitologia grega, não. Mas se nós trouxermos para a modernidade, tem. Que os caras dizem que é. Assim, essa questão dessa visão do narcisismo é um negócio bem complexo, né, Arthur? Porque ao mesmo tempo que as pessoas dizem que a gente tem que cuidar da nossa vida e nos preocupar com a gente, outras vertentes já dizem que é errado, que acabam demonizando o negócio. E o Maquiavel, tudo que a gente viu até agora, que foi bem pouco também, foi um recorte bem superficial, não deu para ver muita coisa, mas o que a gente vê é uma visão bem diferente da visão que nós tínhamos da filosofia política de Platão, né, dos gregos. Né? Na verdade, eu diria até que é o oposto, assim, Maquiavel. O que eu queria, assim, levando em consideração o tempo que nós não temos, é dizer para vocês o seguinte: muito mais preocupado do que o conteúdo que vocês dão no Google, eu mando o slide e vocês dão estudado em casa, talvez eu esteja com outras coisas que o modelo disso daqui não está permitindo que aconteça, né? Todo mundo sobrecarregado com trabalho, com feira, com não sei o quê, com prova, numa aula pensando em outra, isso, assim, me atrapalha profundamente, assim, não a minha, né? A disciplina. E por isso eu estou falando sério agora. Diga. Esse mesmo não fez porra nenhuma. Pois é. O que eu posso te dizer? O que eu posso te dizer? Ó, assim, pra dizer que eu não entendi nada, o seu eu entendo bacana. Assim, dá pra sair bem. Mas o resto. Mas é muito Professor, complicado. é igual você segundo grau, eu não sei nem por onde vai nem por onde vem. Mas, ó, aí eu te recomendo vocês darem uma olhada em casa, cara. Mas Assim, eu dá não estou entendendo de adequação segundo Tem grau. algum Eduardo Fonseca aqui? Não. Oi? Eduardo, Tem. Ah, não, Eduarda. Sim. Eduardo da... eu entendi Eduardo, desculpa, mano. Professor, Ó, pessoal. falando, eu não entendo nada. Aí eu vou ler alguma coisa aqui, é só um monte de número, mistura de um monte de número, eu não entendo nada. Os meses passados eu já estava entendendo alguma coisa, mas nesse mês de equação segundo grau eu não entendi nada. Ó, o que eu tenho para dizer para vocês, existe a teoria das aptidões. Talvez, eu te conforto da seguinte forma, talvez não seja a tua praia, assim como não é a minha, número. Eu admiro muito. Agora eu te digo que é necessário que a gente tenha uma basezinha na idade de vocês. Por mais que eu sei que às vezes, eu tenho muita dificuldade com isso, a aula não está prestando minha atenção, mas é necessário o esforço, gente. Eu acho que é mais negócio do professor, né, professor? Tem a ver com o professor. Por exemplo, eu sou acusado em uma sala aqui também de falar e ninguém entender nada. Só que a sala, enquanto eu estou explicando, está virando de cabeça para baixo. Aí eu digo, bom, será que sou eu que estou emitindo a mensagem errada ou talvez vocês não estejam aqui prestando atenção no que eu estou falando? Talvez vocês com a disciplina dele já percebeu que tem dificuldade, cara, aí tem que prestar atenção. Assim, o que eu queria deixar hoje, talvez de mensagem é, não permitam, cara, que esse modelo de ensino, esse modelo de vida, esse modelo de estilo de vida moderno, de automatismo, de ter que produzir, esse estilo burocrático, acabe com a curiosidade de vocês. Porque assim, a vida é extremamente interessante, cara. Tudo na vida é interessante. Toda disciplina ela tem alguma coisa de interessante. Agora, a questão é, se tu não está achando nada interessante, talvez alguma coisa tenha acontecido contigo, assim. E aí eu te provoco da seguinte forma. Para quem é interessante que tu fique nesse lugar de que não tem curiosidade por nada? Porque assim, do alto dos meus 35 anos, todo dia eu me espanto com a vida. Todo dia eu acho as coisas extremamente curiosas,
sabe? Por mais, por exemplo, diante de um assunto de matemática, por exemplo, eu não tenho facilidade para entender, mas eu admiro o cara que tem, sabe? E se ele estiver falando lá, eu vou fazer um esforço para eu, pô, isso aqui pode ser que me, de alguma forma, por mais que eu não entenda tudo, mas vai que eu pego alguma coisa aqui e depois lá na frente eu junto com outra coisa e me serve para algo, ou mesmo que não me sirva, né? A gente está no estilo de vida que tudo tem que ser para alguma coisa, assim, né? Pessoal, O utilitarismo é isso. eu vi um vídeo no TikTok, aí o cara falou, tipo, tava bem assim, o leão mordendo a gravícula, aqui, né? Um leão mordendo. Tem pescoço. É pescoço. Aqui, né, o pescoço. Clavícula. A jugular. A jugular. Aí, né, a jugular de uma pessoa, aí apareceu bem assim, nesse momento que você faria. Aí eu vi pelos comentários, aí os caras falando que eles iam descobrir a oração do sujeito, iam descobrir a equação do segundo grau. Sim. E aí, Ó, eu entendi o que tu falou. Peguei. O que tu achou? O que tu achou disso aí? eles basicamente disseram que a matemática não serve pra nada, tipo. Ó, o nome disso aí, Confim, por que eu tô tentando Eu hoje? tô varrendo uma casa e vou fazer uma equação do segundo grau. Sim. O que eu tô te falando? Agora te limita o que eu vou dizer aqui, ó. Talvez eu te dê alguma luz no que eu vou dizer agora. Isso aqui não é os 500 mil reais que vocês pagam, que os pais pagam de mensalidade, que vai. Eu não vou te ensinar isso por causa disso. Isso aí eu quero, na verdade, que se explore. Presta bem atenção. Eita. Isso que tu está me falando é o utilitarismo. Por exemplo, para que eu vou fazer isso? Vai me servir para quê? Ok, a gente viu que Maquiavel tem um pouco disso. Por que é legal que tu entenda algumas coisas? Geralmente quando vem um discurso desse para ti, de que eu vou varrer casa, eu vou entender, o que isso vai me ajudar? Tu tendo pelo menos 5 anos aí de tentar entender os assuntos de outros, pode ser que quando um negócio desse venha para ti, seja mais fácil de tu lidar. Por exemplo, alguém vem te falar alguma coisa, tu pega o discurso desse alguém, por exemplo, eu agora, dando um exemplo para você, que foi me passado um negócio em cima da hora, o que Miguel me fala? Professor, por que o senhor não brigou, por que o senhor não falou, por que o senhor não reclamou e tal? O que A sua pega a ideia. eu te explico agora, talvez trazendo para a minha disciplina. Quando a pessoa age de um jeito desse, de me passar alguma coisa para eu fazer em cima da hora, o que acontece? Eu me lembro, tem uma coisa na filosofia que a gente fala que um professor de filosofia, alguém que lê filosofia, é alguém que convive com os mortos o tempo inteiro. Então, eu recebo alguma coisa, não sou eu que estou recebendo, eu estou recebendo pela visão de Platão, de Maquiavel, de Schopenhauer, de Nietzsche, de Kant, todos esses caras. Então, um negócio desse que vem para mim não me afeta de nenhum jeito. Por mais que seja escroto, sabe? O cara me mandar um negócio em cima da hora e dizer, pega a tua folga aí e joga no ralo, vai, produz esse negócio. Eu fico irritado pra caramba. Mas diante, o que eu penso? Pô, se tudo que eu li, tudo que eu estudei não servir para eu lidar com esse assunto agora, então, para a situação de Bonfim, por mais que quando eu vá varrer casa não vai me servir nada uma equação, e eu concordo com o que tudo serve, mas é a resposta que eu dou quando as pessoas dizem, mas esse negócio de filosofia aí é pra quê, cara? Porque a matemática, eu vou pro Enem, 10. O português, eu saio com uma redação 1000, medicina. E filosofia? Essa é a pergunta. E aí eu digo o tempo inteiro. Quem serve para alguma coisa é o que? É servil. Então, já classifiquem as disciplinas. Comecem a colocar elas em gaveta, sabe? Matemática que serve, português serve. Ainda é muito pior, professor, tipo assim, no nosso sistema de ensino, porque, o exemplo que o senhor deu sobre o Enem. O Enem é quando é uma prova que a gente faz para entrar na possível faculdade, e possível curso, não sei o que, tudo bem. Então lá a gente faz aquela prova e a partir daquela prova a gente tem nossa nota para saber não só o que a gente é mais familiar, que nada assunto ou não, mas também para conseguir essas oportunidades. Mas o que eu fico pensando é como o nosso sistema de ensino é tão raso, é tão sem estrutura nenhuma para tentar saber o que uma pessoa é capaz ou não a partir de uma folha de papel. Sim. E outra coisa ali, se eu for medir a capacidade de um peixe, por ele saber ou não subir numa árvore, eu vou achar que todo macaco é gênio. Se eu for medir a capacidade de alguém por responder uma prova de matemática, eu vou achar que todo mundo vou achar que Michelangelo é um burro, por exemplo, Da Vinci.
sabe? Tem aptidões, isso não é respeitado. É legal que vocês entendam isso agora, cara, o mais cedo possível. E se fortaleçam para lidar com isso. É cruel mesmo, o sistema ele é assim. Ele quer o cara que é bom de matemática, ah, eu sou bom de, sei lá, o seu desenho aqui, eu faço uma obra de arte, o sistema quer que tu exploda. Professor, mas isso também não faz parte da questão de virtudes, de ser um homem cheio de virtudes? Saber várias coisas é o inverso dos gregos. Aí está o negócio. Deixa eu só... Professor, esse negócio que você está falando aí, eu lembrei de uma aula que disse que entra muito na capacidade dos indivíduos de saber uma coisa só, tipo, para contribuir para a sociedade. Sim. Cada um saber uma coisa que ele é, tipo, ah, eu sei um pouco desse assunto, um pouco daquele outro, mas nesse aqui eu me destaco. Aí cada indivíduo na sociedade tem o seu papel. Aí, sobre esse negócio da matemática, né? Eu entendo que ela é inútil para quem não interessa, se não despertou interesse na pessoa, se ela acha que ela não vai servir para aquilo, aí ela vai ter um interesse em outra coisa, né? Sim. Mas isso não tira a utilidade da matemática, ela vai ser útil em outras áreas, tipo na ciência, na física, ela pode ser usada para fazer cálculo lá para impedir que alguma coisa aconteça, fazer descobrir as coisas assim, né? Sim. Aí, é a mesma coisa que a gente tenta pegar uma garrafa com uma martela no prego, Sim. a gente está usando uma coisa com utilidade para suprir outras coisas, entendeu? E continua. Aí, é isso aí, mas o que é errado mesmo é o sistema, o ensino que é feito. É. Porque ele obriga a gente a estudar coisas. Isso. Tá ficando claro isso para você já, né? Para mim foi ficar muito tarde. Eu espero que para você não teve um cara como eu para te falar. Eu queria que tivesse aqui, não teve. Se eu vi, cara, aproveite, pô. Aproveite quanto antes, assim, porque isso aqui, quando vocês piscarem, vai ter passado, sabe? Aí tem mais ninguém para falar nada. E aí é tudo dentro de lidar com o negócio. Oi? Pode ficar à vontade. Só não demora muito. Os estudos para conseguir Ó, focar isso. são objetivos, uma coisa, uma matéria específica. Isso. Agora respondendo o Lívia um pouco isso daí que eu ia falar, valeu por lembrar, é exatamente isso. Não é esse negócio de, não, tem que fazer várias coisas. O grego era o inverso. Ó, cara, tu nasceu para alguma coisa, descobre para que tu nasceu e mergulha nesse negócio. Agora, não vai ser um pato, por exemplo. O pato nada mais ou menos, voa mais ou menos, né? Bate asa mais ou menos, não. Tu vai nadar, então tem que ser o melhor peixe que tem. Vai voar, tem que ser a melhor ave que tem. Então, né, o grego é isso, a virtude. Descobre aí e vai até o talo. Teu papel é descobrir. Porque o medíocre, o que é o medíocre? É o que sabe um pouquinho de tudo. Não, isso aqui eu sei um pouquinho. Filosofia, não sei um pouquinho de tudo, mas o grego não serve. Isso aí tu vai acabar sendo estivador, por exemplo. O grego, né? E professor, mas só uma coisa, se a pessoa ela descobre assim, uma coisa que desperta muito interesse dela e que ela vai querer se mergulhar naquilo, aí ela tem que, como é que eu posso falar, tá se enquadrando na ética da sociedade, tipo, nas coisas que a sociedade, até onde vai o certo, até onde vai o errado. Depende de se tu for seguir se tu tiver lido Platão, provavelmente tu vai fazer isso automático. Se tiver, né, pegado, não leu, mas pegou umas aulas de filosofia e entendeu um pouquinho, tu vai. Automaticamente tu não vai querer fazer algo que vai te trazer grana, mas que tu vai prejudicar alguém, porque tu vai saber de algumas coisas, né? Tu vai ter uma visão de certo e de errado, de bem e de mal, que tu sabe que vai acabar te prejudicando. Não é fisicamente, né? Fisicamente, antes, tá todo mundo aqui morto de cansado, mas a gente está aqui, né? Todo mundo sabe, cheiíssimo, mas a gente está aqui. Por quê? Porque a gente sabe que de alguma forma, ou a gente é obrigado, ou traz algum benefício. Mas se não seja esse benefício imediato aqui, mas mais na frente. Professor, eu só vi mesmo porque minha mãe mandou. Ok, mas de algum jeito está te trazendo algum benefício, por mais que seja dito por alguém, né? O meu reforço é, não deixe que esse cansaço aqui que vocês estão sentindo agora, não se identifique com ele. Ele é agora, cara. É agora. É necessário mesmo, sabe? É necessário. Não deixe que ele tire a curiosidade de vocês pelo mundo. Não deixe que ele tire o espanto de vocês pelas coisas. Não deixe que esse modelo aqui transforme vocês numa galera que
não me interessa por nada mesmo não. Quer saber? Eu vou só se me servir. Porque para quem que é interessante, paz já, tá? Para quem que é interessante que tu te transforma num cara assim, que não tem interesse por nada, é assim mesmo, deixa pra lá, eu vou ficar aqui na minha, aqui ó, jogando meu videogame e tal, quando der eu vou lá e tal. Pra quem que é interessante? Que tu não tenha senso crítico, que tu não busca entender como é que o negócio funciona direito. É interessante pra alguém, não é pra ti. Então te toca nisso aí, bicho, quer saber de uma coisa? Eu vou romper esse negócio aí. Ah, não querem que eu saia das coisas? Então agora eu vou saber. Agora mesmo que eu quero. Deixa eu só ver. Eu queria saber como que a gente iria fazer se, por exemplo, a gente é bom em alguma coisa, mas para nós chegar, hoje em dia a gente tem que fazer alguma coisa, por exemplo, essencial, por exemplo, a escola. Mesmo a gente não sendo tão bom na escola, mas a gente ser bom em outra coisa, o que a gente faria nesse caso? Na escola. Seria o ideal, né? Cara, é o que eu estou te falando. Não se identifiquem com o momento. Isso aqui é só um momento. Isso aqui não define vocês. Vocês não são os estudantes do IBC. Vocês são umas existências aí, cara. Eu nunca olhei vocês como uma massa amorfa que está dentro de uma... Esse aqui é o nono ano. Não. Aqui é Sara, aqui é Simon, aqui é Cid, ali está Yasmin, ali está Raina. Tu não é a massa amorfa. Entende que isso aqui não é o ser em essência. Isso aqui é um momento. E assim como todo momento, tu tem que atravessar ele. Claro que vão ter momentos, né, de extrema energia. Por exemplo, vai ter momentos aqui no IBC. Eu pego meu exemplo, por exemplo. Tem dia que tem sala, já teve umas situações que me deprimiu profundamente, assim, a ponto de eu, cara, eu não vou mais nesse lugar, não me merece, assim, eu prefiro, sei lá, vou fazer outras coisas. Mas o que eu me lembrei? Pô, se eu dou aula sobre ética, se eu dou aula sobre estoicismo, esse negócio tem que fazer efeito na minha vida prática. Eu sei, mas agora eu vou colocar em prática. Tá difícil, tá chato, mas e aí, cara, eu tenho que passar por ele. Eu não sou esse momento, eu vou passar por ele aqui do melhor jeito possível. Então, assim, ler esse momento de passagem pela escola, né, como um momento que já vai passar, cara. E já tu vai te lembrar dos momentos chatos, né? Pô, até que eu poderia ter tirado uma lição dali e tal, poderia ter me ligado no que tal professor falou, tal professora, mas eu entendo pra caramba, pô, essa angústia de vocês. Eu compartilho delas, sabe? De ficar às vezes assim, pô, o negócio tá me enlouquecendo, pra quê, cara? Sabe? Infelizmente eu não posso fazer nada, assim. Engraçado que assim, eu tenho uma leitura de como que deve ser feito o sistema educacional, que eu estudei no que eu estudei, mas só que na praia, quando eu venho para campo, eu vejo que é o contrário. Que é vocês colocados numa sala, sendo obrigados a cada 40 minutos entrar um cara aqui e falar umas coisas que não vai levar vocês para lugar nenhum, assim, vai servir para tu tirar uma nota boa lá no Enem, só. Ou talvez, aí volta aquilo que eu te falei, talvez isso te ajude a tu ter um pensamento melhor. Porque eu, quando eu tive que estudar matemática, não uso para nada, mas o que me serviu? Hoje, diante de uma situação, eu acho que a origem da matemática é geometria e aritmética. Diante de uma situação, eu pego a situação e eu enquadro ela toda aqui, engaveto, pô, isso aqui está vindo daqui, isso aqui daqui, eu junto aqui. De alguma forma me ajuda a organizar melhor as informações que o mundo me dá. Que eu sei que sem essa base eu não conseguiria. E aí vem as outras disciplinas. Pô, português se tu não lê, se tu não escreve corretamente, tu não pensa corretamente. Ou seja, tu está lascado. Tu não passa de uma mesa. E aí as outras, elas são todas complementares. Eu jamais vou te dar uma resposta que vai te trazer felicidade, tá? Assim, me pergunta alguma coisa, eu fico muito feliz, mas eu posso te fazer refletir um pouco, te ajudar. A resposta eu também não tenho. Eu também estou me perguntando o tempo inteiro. E por isso que tira essa disciplina ao máximo possível. O professor começou a dar aula, professor, como assim o senhor está falando coisas que não estão no nosso livro didático? Ora, porque no teu livro didático não está preocupado que esse menino acorde e entende como funciona o negócio. Está preocupado com outra coisa. Isso aí no Google tem. Então, não, professor, tem que seguir aqui, sabe? Então, é meio que para isso, sabe? Quando eu aceitei o convite para dar aula aqui, foi... Eu não estou muito afim de fazer carreira aqui. Quero que você se lembre disso aqui. De algum jeito, daqui a alguns anos aí, realmente tem sentido agora.
Na hora nunca faz, né? Na hora é tudo muito confuso, assim. Depois começa a clarear. Vocês têm uma prova hoje, tem? Trabalho isso pra caramba. Sim. Spinoza falava que todos nós temos alguma coisa dentro de nós, e essa coisa, vários caras deram um nome, né? Schopenhauer deu um nome, Nietzsche deu um nome, e Spinoza dizia que a vida ela é o seguinte: algumas coisas me dão potência e me dão vontade de viver, me deixam, tu bate o olho, esse cara tá numa potência de existir. Tem aula que eu só falto, por exemplo, subir na mesa assim para explicar uma coisa, a depender da galera. E tem aula que eu tenho vontade de me jogar pela janela. E isso Spinoza chamou de potência, sabe? O elan vital. Aí Nietzsche chamou de, o Schopenhauer chamou de vontade de potência. Nietzsche também meio que acompanhou. Então, professor, será que isso existe? Pô, existe pra caramba. Durante uma aula que o assunto está sendo interessante, que isso está te ajudando a entender por que tem dígito de científico visto, por que tem dígito de científico de potência, tu vai saber que isso faz total sentido. Ou quando chega numa sexta-feira à noite, ou no sábado, havia até esquecido que o senhor tinha saído. Por exemplo, quando chega no sábado, meio-dia, sem aula, a tua namorada te manda aquele WhatsApp, pô, vem hoje aqui pra casa, vamos se ver e tal. E tu, ou o inverso também, né, o teu namorado, aquilo que tu sente, aquela vontade de existir mais, de que aquilo se transforma num momento eterno, aquilo é a potência limite. E quando chega num domingo, 8, 9 horas da noite, e tu te lembra, puta que me pariu, amanhã IBC, você tem que acordar 6 horas, um monte de aula chata, a semana inteira, até segunda-feira, aquilo é o declínio da tua potência. Ali tua energia se esvai de algum jeito. Mas, se tu acorda numa aula, isso aqui fez sentido, agora a tua potência se equilibra. Então, professor, mas o que isso tem a ver? Einstein falava, né? O universo de cada um se resume no tamanho de quantidade de coisa que tu sabe. Então, se tu está achando que nada é interessante, é porque tu não sabe de absolutamente nada. Então, sabendo que esse tal dessa potência existe, o que eu faço agora com essa informação, professor? Vai cair no Enem? Não. Vai cair na prova? Não. Vai cair na tua vida. Agora, tu sabendo disso, tu vai tentar buscar momentos que tu equilibre esse negócio dentro de ti o tempo inteiro. Ou seja, tu está te sentindo com vontade de morrer, sem vontade nenhuma de nada, te lembra por que eleva a tua potência. Te lembra do pra que tu está aí nesse negócio. Isso tem a ver com o estoicismo? Tipo, você se sentir em paz com mais bem? Sim. Inclusive, a gente nem acabou não tendo muito tempo de conversar sobre o trabalho de vocês, eu gostei muito, tá? Ali, assim, tá um negócio, só uma lembrança, assim, pra gente, pelo menos, saber que a gente falou sobre isso. Mas é estoicismo puro, tá, Bíblia? Puríssimo, na essência, assim. Sabe? Ainda agora o Guilherme perguntou, soltar um saque aí, como é que eu faço? Te lembra de que não é pra sempre esse negócio. Professor, quando a sua vida está tediosa, tá chato, o que o senhor faz? Eu me lembro de um conceito chamado ócio criativo. Qualquer pergunta que tu me fizer, eu vou me lembrar de alguma coisa que eu li, cara. Aí eu te pergunto, professor, isso aí é porque o senhor é fodão, sabe? Não, é porque ao invés de ser alguém que pega um momento de que não tem nada para fazer e transforma uma tristeza, isso aqui foi o que Aristóteles falou, ócio criativo. Quando não tem nada para fazer, o que eu me lembro? Agora é a hora que as informações vêm, as ideias vêm. Eu sei que, mas aí, vocês têm que aproveitar esse negócio de algum jeito, cara. É o teu papel descobrir o que tu faz com as situações da vida, assim. Eu posso te dizer o que eu faço da minha. Mas assim, cara, essa fase de vocês aí é normal. Por que eu estou falando sobre isso hoje? Porque está no semblante de vocês que vocês não estão de saco cheíssimo, assim, desse sistema todo, sabe? Mas o que eu digo? Que eu, assim, pega um momento assim e tentar, beleza, pelo menos eu não estou tendo que resolver uma equação de 50 linhas, sabe? Daqui a pouco, lembra da manhã, daqui a pouco é férias, vou dar uma descansada. E o sistema ele é esse aqui mesmo, ele não muda. Professor, eu sou contra Lula, eu sou contra Bolsonaro, pode ser contra quem ele quiser, o sistema é esse. Esses caras são só bonecos do negócio. A gente está no meio, o que eu faço? Fico mais forte. Eu acho assim, professor, porque qualquer até o mendigo, se ele fizesse candidato a frente, a gente não tem cuidado. É o sistema. Qualquer um chega lá e
O problema não é o nome, tá? Aula comigo, isso que daqui a 10 anos tu vai te lembrar. Tu não vai ser um cara que vai brigar por político. Se tu realmente não entendeu. Tu não vai ser um cara que vai brigar por nome. Porque isso aí é a projeção, lembra da caverna de Platão? É só uma historinha, cara. O negócio está atrás. É uma estrutura montada pra gente ficar igual palhaço aqui, achando que esse cara aqui tá errado, esse aqui é o santo, esse aqui vai salvar, esse aqui é o burro, esse aqui é não sei o que. É brincadeira na nossa cara. Professor, isso é... Não, pode. Isso é não verdade, porque a maioria pensa até que o presidente que manda... Tá assim porque Lula é não sei o que, tá assado porque Bolsonaro. Não, cara, a estrutura ela é montada para isso. E aí a gente estuda filosofia política, a gente começa a entender. E eu queria, cara, ter um mês, por exemplo, para estudar, para a gente ter aula disso aqui, ó. Seria ideal. Todo dia, 1 hora, pronto. Só isso, só me dá isso com eles, assim, descansados, sem você estar preocupado com a próxima aula, sem você estar preocupado com o próximo trabalho. Queria vocês, sabe, com energia para a gente falar sobre isso, sabe? Vocês irem, assim... No começo do ano eu estava com energia. Não, eu também, cara. Imagina, mas a gente vai aí, cara, tentando resistir, tenta resistir forte, sim. Eu tive energia especial. Eu aprendi. Não, mas é que eu te falo. Percebe como o sistema é montado para que ele tire a tua vontade de aprender? O senhor mesmo percebeu isso? Antigamente era melhorzinho. Sim. O sistema é montado para vocês ficar assim, ó, apáticos, sem vontade de nada, tristes, desenergizados. É montado para isso. Por que hoje em dia é muito mais difícil uma pessoa seguir, por exemplo, a pessoa quer seguir uma carreira sem ser julgada, e hoje em dia sabe que isso é muito difícil. Você poderia falar algum exemplo que você tinha feito quando você começou a falar filosofia? Que o senhor falou que os seus amigos eles jogavam muitas coisas. Sim. Como é que você fazia? Na tua frente sempre vão existir os caminhos, e os caminhos eles vão te trazer vantagens, que é o que vocês agora estavam falando. Mas e aí? O que eu vou ganhar? Vou varrer casa ou não vou... Tu vai o tempo inteiro estar colocando essas vantagens em balança. Isso aqui compensa o que eu quero, uma balança desse lado, com 10 amigos que eu tenho desde a minha infância, ou eu quero desse outro lado tentar entender algumas coisas desse negócio. Porque eu cheguei à conclusão de que isso aqui é um teatro, entendeu? O que eu posso fazer? Eu posso tentar entender esse negócio. Estão de palhaçada com a minha cara? Pois então eu vou de palhaço agora. Eu vou entender como que funciona. Se me derem brecha, eu vou dizer isso para uma galera. Se caírem na loucura de me dar brecha, pelo visto caíram. Vai dar problema isso. Porque uma vez que tu tem essa informação, adeus, né? Não tem mais como tu levar a sério, pegar esse momento aqui e levar pra tua vida assim, não, beleza, agora eu tenho que morrer, eu ficar muito triste por causa desse. Não, cara, o professor lá me falou que isso aqui é só um momento. Tem hora que vai ser ruim? Vai, pra caramba. Aí eu comecei a botar de um lado da balança os meus 30 amigos. O que eu quero? Eu quero ter 30 amigos? Ou eu quero tentar entender como é que esse negócio está funcionando mais ou menos? Eu não tive dúvida. Não tive dúvida. E quando eu falei que o negócio era, quando eu cheguei, na verdade ninguém me falou, né? Eu fui buscar, quem são os caras que eu preciso entender? O que esses caras leram? Os caras leram filosofia. Então é aí que eu vou. Não dá dinheiro. Aí, por mim, dane-se. Eu aprendi a viver com pouco. Quando eu comecei a ler o estoicismo, o cara morava num barril na Grécia Antiga, não morreu, pô. Como é que eu vou morrer aqui? Eu vou sei lá, eu dou um jeito. Então, professor também não dá dinheiro. Isso todo mundo já sabe. Professor não é valorizado, todo mundo já sabe. Não, tem a crônica de que um deles chutou tanto o balde a ponto de não estar mais nem para as convenções sociais. Qual que era? Todo mundo vestido, na IBC. Não, eu vou do jeito que eu quiser, cara. O que importa é o que eu tenho na cabeça. Mas hoje em dia não funciona. É só uma alegoria para a gente lembrar de que a gente está o tempo inteiro tendo que se enquadrar. A gente se enquadrar. A gente vive De regras, de imagem, de tudo, né? De status. Qual que é a tua profissão? Sou médico. E aí, doutor, tudo bem? Qual que é a tua profissão? Professor. Uma coisa que eu achei É o interessante. Zé Ninguém, vai ser liso pra sempre. Assim que é, cara. Uma coisa que eu achei interessante é quando o Tio Buffy falou que a gente vive rodeado de regras.
Isso é verdade. Uma vez eu tava conversando com meu primo assim, aí do nada a gente tava no meio de uma conversa assim, singela. Aí do nada ele fala, eu queria ser livre. Aí eu fiquei pensando, por que tu quer ser livre? Tu já não é, tu não tem tudo, tal. Ele falou, não, eu tenho tudo mais, tipo, eu sou rodeado de regras. Toda hora eles estão me mandando, tipo, eu não sou uma pessoa livre. Não interessa quem foi, porra. Eu não sou Pega a ideia, a parte o que o Platão está nos ensinando? Dualismo. Que eu me preocupo com a ideia, com a história. Beleza? Ensinamento para sempre. Não quero saber quem falou, quero saber o negócio. Aí ele falou que ele queria ser livre, que ele não era livre. Sim. É isso aí. E aí retorna até no que o João falou agora. E aí, como é que a gente faz? Tá todo mundo de olho em nós? Cara, a vida é minha, a existência é minha. Eu que sei como eu faço. Por mais que na tua idade teu pai e tua mãe estejam ali no pé do teu ouvido, meu filho tem que ser doutor, meu filho tem que ser não sei o quê, meu filho. Beleza, pai, beleza, mãe. Eu vou fazer um negócio aqui, mas daqui a pouco a gente conversa. A vida é tua, cara. Vai chegar uma hora que vai conflitar, que não vai adiantar tu tá com uma gravata, ou por exemplo, um jaleco branco no hospital ganhando 40 mil reais por mês. Vai chegar uma hora que tu vai dizer, mas não foi para isso que eu vim. Tu não, né? É tua alma que vai dizer. Que é pior ainda. E ela não diz, tu começa a sentir. É pior ainda. Todo dia uma angústia. Isso vai acumulando. Dura 6 meses, dura 1 ano, dura 3 anos, 4 anos. Meu filho é médico há 5 anos. Mal sabendo ela como que tu tá internamente. Porra, eu vim para desenhar, cara. Professor. Eu vim para fazer obra de arte, por exemplo, para lutar, para fazer não sei o quê. E aí, nessa hora tu vai te lembrar, porra, não é só lutar de dinheiro, ok. Tem que ganhar. Mas não é isso. Quem vai? Eu queria falar uma coisa. Diga. Meu tio, ele é advogado. Uhum. E aí o cara vai na funcionário. Pois é. Vale a pena? Eu não sei, pessoal, mas tipo assim, ele ganha um dinheiro em cima Sim. tem dinheiro. Só que É advogado. Não, mas às vezes eu acho que parece que isso ele fica todo enterrando, sabe? Ele fica Sim. todo, ele é cheio de olheiras. Sim. Aí o bicho é careca pra Ó, lembra dessa frase que eu vou falar pra ele. Isso é Nietzsche, viu? Ó, todo mundo que não dispõe de 1/3 da sua vida para si próprio é escravo. Seja lá daquilo que for. Às vezes o cara nem sabe de que ele é escravo, mas ele é. Se tu não tem 1/3 da tua vida para refletir sobre as coisas, tu é um escravo. Se tu só não sabe de quem, mas tu é. Eu vou pegar o exemplo de João Bonfim, ele falou sobre advogado, né? Então, eu já tive essa conversa com o Arthur, eu acho que a gente teve essa conversa com o professor de produção textual. Hoje em dia todo mundo fala, quero ser médico, quero ser advogado, só que hoje em dia essas profissões já são desvalorizadas, porque já tem tanto médico, tanto advogado no mundo, que está deixando de lado as outras profissões. Aí isso, na minha opinião, pode acabar falindo o mundo, porque tipo, o que vai adiantar um mundo que só tem médico e advogado? E as outras profissões, o que vai acontecer? Sim. Entendeu? Sabe pra quê, João? Tu ia falar. Eu queria perguntar para o senhor, por exemplo, o senhor falou, um médico, né, que ganha bastante dinheiro. E se ele precisar disso, por exemplo, para viver, tipo, para pagar a faculdade do filho, para manter outros filhos que ele tem, mesmo ele não quer trabalhar nisso, mas ele precisa para ter que manter essas coisas que Sim. ele faz. Aí Ó. você enquadra com a escravidão? Oi? A escravidão? Ó, e olha agora, por que lê? Ah, professor, tu leu Platão, não ganhou nada. Olha agora, presta atenção como é seu raciocínio. Presta atenção. Que O isso, que agora que médico eu faz? vi. O que médico faz? Professor, você tá brilhante. Ó, Olha aí. cuida de quem tá morrendo, pô. Eu nunca precisei de um médico na vida, tenho mais de 35 anos. O que a sociedade moderna faz? Ela te dá saúde, ela te diz que tu tem que fazer jejum intermitente, treinar, beber água pra caramba, te alimentar de forma saudável? Não. O que ela faz? Estuda pra caramba, seja infeliz, passa no Enem e ganha dinheiro. Isso vai te dar uma vida saudável? Óbvio que não. Então a sociedade moderna ela produz morte, produz doença, produz gente que não está bem. O que advogado faz? Se mata trabalhante. Não, ele está cuidando de quê? Bandido. Se nós...
Se existisse, ó, outra coisa da minha aula. Defender o cliente. Professor, você não dá aula de ética, não serve pra nada. Só por isso aqui que existe esses caras aí, ó. Porque não existe isso aqui, ó. Não existe. A gente está falando sobre isso aqui desde o século IV a.C. Ético-moral. Se existisse, a sociedade tivesse entendido, não precisaria. Na falta da justiça, eu coloco leis. Não existe justiça, eu substituo. Então este de lei, este de advogado. E este cria um sistema onde o cara ganha dinheiro ludibriando o que está escrito ali. Profissão, advogado, os outros. Professor, você estava falando sobre uma profissão que atrai, né? Um estilo de vida que atrai a pessoa. O senhor acha que se tem alguma coisa que atrai a pessoa profundamente, tipo, puxando ela para um caminho, você acha que a pessoa tem que seguir aquilo? Eu acho, cara. Eu não só acho, como eu tenho certeza. E eu tenho certeza amparado por Nietzsche. Não estou sozinho nessa. Não estou sozinho. Se te apetece lutar, luta. Se te apetece desistir, desista. Mas saiba bem aquilo que te apetece. E descobriu, não recue antes de nenhum pretexto. Porque o mundo vai se organizar para te fazer desistir. Isso aí, para mim, não me deixa dúvida nenhuma. Mas aí ele já falou de Guilherme, ele falou que e se a pessoa ela precisa ser uma coisa que ela não quer por conta da questão financeira, tipo, ela tem que manter os filhos, os pais, ajudar. E aí como que fica? Dá uma parada, dá 2 passos para trás, olha como que tu organizou tua vida, sempre dá tempo para reorganizar, ou seja, e olha o teu ganha-pão. Aristóteles chamava os caras de ganhador de dinheiro, ou seja, para os gregos, os caras que tinham dinheiro era só isso e nada mais. Até um ganhador de dinheiro, cara. Vem. A única coisa que tu serve na vida é isso, por exemplo. E aí esse é o tempo que tu precisa dedicar alguns minutos, e não a vida toda, entendeu? E se alguém